Um abraço a todos do Farol. Aliás, nem assisti, Beto. Fiquei escrevendo, trabalhando, terminando mais um livro que é muito mais interessante do que esses jogos da Copa América e principalmente da seleção brasileira. Aí, já que você começou com o futebol, vamos comparar com a Eurocopa, né? A Copa América seria uma Série C, né, do futebol brasileiro, né? Assim, se nós formos analisar, hoje nós temos Espanha e Itália, aí compara com Brasil e Peru, e aí depois à noite tem Argentina e Colômbia, algo que realmente nós estamos precários, Beto. E olha, eu não imagino aí que os sul-americanos vão chegar às oitavas de final ou quartas de final da Copa América. Tudo dá por causa que eles fazem uma combinação das bolinhas ali, que tudo dá certo, mas realmente é muito fraco ver o futebol sul-americano. Bem, vamos falar, Beto, se o futebol sul-americano, se cada clube puder realmente contratar os clubes, alguns clubes são considerados como grandes empresas, porém outros são pequenas empresas e justamente os microempresários conseguiram superar as médias e grandes empresas em números de cargos e também números de novas vagas no mercado de trabalho. Foram quase 182 mil novos postos para o microempresário, principalmente no setor de serviço, que empregou nada mais nada menos do que 70 mil novos postos, que compara ao número das médias e grandes empresas, que contrataram quase 80 mil, mas mesmo assim nós vemos o mercado se aquecendo. Esta informação, essa base de dados vem justamente do Sebrae, um instituto que faz grandes pesquisas e, ao mesmo tempo, o mês de abril foi muito satisfatório. Talvez coincidiu com um aumento, com a chegada do auxílio emergencial, que agora vai se estender até outubro, então o setor de serviços foi muito bem beneficiado em relação a isso. Outro ponto também foi o comércio, que gerou quase 52 mil novos empregos. Isso é positivo para o colaborador, o empregado como um todo. Então, isso é fantástico porque nós vemos a economia. Se ontem eu trouxe a informação do crescimento na produção industrial, agora eu trago justamente as contratações para microempresas. Aí fica aquela resistência, né, Beto? Muitas pessoas ainda são resistentes em trabalharem para microempresas. Ah, não, é pequeno, eu quero algo mais estabilizado, mas se você se dedicar, com certeza essa empresa vai crescer e ela vai pular de patamar, como você pode ficar muito mais propenso a chegar a um cargo de direção, gerência, só depende de você, Beto. Não de você, do colaborador, tá, Beto? Sem dúvida nenhuma. Aliás, falando disso, falando em horizontes, falando em perspectivas, o que você acha? Hoje é muito comum as empresas, aliás, o nosso site prestes a ser lançado aí, o Farol de Limeira, nós temos a nossa missão também. Você acha que a missão das empresas, né, você definir bem a missão entre elas não só econômica, mas a missão social também de uma empresa, você acha que isso já dá para o colaborador identificar até onde aquele microempreendedor pretende chegar, Sidney? Olha, Beto, um dos maiores desafios do microempreendedor é justamente definir as suas missões e também os seus valores. Porque quando você começa pequenininho, você tem que entender que a sua história tem que começar ali logo do início. E quando você traz os seus valores e coloca até mesmo estampado num quadro que é muito tradicional para as empresas, quando alguém entra para trabalhar, se ela não estiver nesse valor, nesse perfil, nesta característica, com certeza ela não durará muito tempo. E o que muitas vezes o microempresário consegue prender o seu funcionário, o seu colaborador como um todo, é justamente essa empatia da pessoa ter os mesmos valores e os mesmos princípios. Então, com isso, existe uma vida muito contínua. Já que você está falando isso, Beto, vamos lá mudar um pouquinho do patamar,
mas entra nessa questão justamente de continuidade na empresa. A Amazon, de Jeff Bezos, diz que não será mais o fundador da Amazon, ou seja, fundador não, ele não será mais o CEO da Amazon depois de 27 anos, ele que é o fundador dessa grande empresa de e-commerce, e com isso vai passar o cargo para Andy Jassy, que é o atual CEO da Amazon Web Serviços. Então, é interessante nós termos isso como mente, porque a Amazon, que é uma empresa hoje, se eu não estou enganado, entre segunda e terceira colocada na bolsa, na Nasdaq, já está passando o seu legado para dar uma continuidade, não mais com o seu fundador. Se nós trouxermos para aqui o microempresário, vai chegar uma hora que você vai precisar sim dar sequência na sua história, mas você também precisa descansar e dar oportunidade para quem está com gás. Então, veja, o exemplo da Amazon, essa notícia é justamente de hoje, o seu fundador não será mais o seu CEO, aí fica para o microempresário. Será que você vai segurar a batuta até o final ou pode delegar para alguém? Interrogação, já diria Roberto Avalone. Mas quando você chega nesse patamar também, você pode escolher, né? Aliás, como já fizeram, né? Vários CEOs, até da Microsoft, né? A da Microsoft é muito interessante, Beto, porque o Bill Gates, na década de 90, ali nos anos 2000 já, ele começou a fazer trabalhos mais sociais. Então ele começou a fazer pesquisa, a sua esposa, a Melanie, que ele separou agora recentemente, passou a ser CEO da própria Microsoft. Depois a Microsoft seguiu seus próprios caminhos e hoje a Microsoft ela vive mesmo com grandes gestores, mas até então mantém sim os valores do Bill Gates, tanto a Apple também, que mantém os valores do Steve Jobs. E se você pegar a história do Steve Jobs, Beto, ele saiu da Apple e depois ele voltou, porque a Apple sentiu falta da força justamente dessa questão da inovação do Steve Jobs, que acabou se perdendo ao longo do tempo. Então são dois grandes líderes que mudaram muito a tecnologia mundial e hoje nós vemos aí. E vamos colocar aqui em pauta, né? Com esses dois grandes idealizadores do século, podemos dizer que a Amazon surgiu, o próprio Google também, o Facebook com o Mark Zuckerberg, que acorda, ele compra qualquer coisa, se duvidar, daqui a pouco ele compra o nosso farol aqui, porque ele vê que está crescendo a audiência. Então é isso, Beto, é questão de você ficar antenado, mas vai chegar uma hora. Nós vamos ter que ficar aí com o Mark Zuckerberg, já que ele é um rapaz de aproximadamente 35 anos, por mais pelo menos uns 30. Então veja só o quanto ele vai multiplicar o que ele já ganhou nesse período de carreira. E começou jovem e ainda é jovem, velho. Tá certo. Como nós, né, Sidney? É isso aí. 10 horas, 30 minutinhos. Sidney, muito obrigado pela contribuição mais uma vez. Uma ótima terça-feira. Um abraço.